CBN, seu direito. Talvez o quadro mais atual para a gente entender as condições, não só da política, mas vindo das leis, é o quadro Seu Direito com o Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos nossos ouvintes. A contemporaneidade faz parte do nosso dia a dia, né? Exato. Vamos ticar. A gente na semana passada falava da escolha do novo ministro do STF, ainda não aconteceu, ainda está enrolado. Isso. Mas falta pouco. Já se sabe quem é, inclusive. A gente não pode travar, né? Pois é, mas tá próximo. Aí falamos da emenda impositiva, não só de vereadores como de deputados. Aí o STF deu uma decisão. Hoje, né? Hoje. No sentido do que a gente tinha conversado aqui, né? Que ele mandou aplicar por simetria as regras da Câmara aos vereadores. Ou seja, toda e qualquer emenda impositiva local também vai precisar da rastreabilidade. O que significa isso? Quem fez a emenda, para onde foi, com qual objetivo e mediante prestações de contas. Pois é. Mais alguma que tá me fugindo da cabeça? A mudança, como ficaria a composição das turmas e do plenário Supremo? Exatamente, ministro Fux pediu para mudar de turma, né? Parece que a gente cantou a bola aqui. Pois é, aliás, fazendo uma pergunta disso, porque já começa a surgir notícia. O julgamento do grupo 1 lá, onde está o ex-presidente Bolsonaro, ele passa pela segunda turma, porque estão dizendo hoje, né, que tem 3 ministros lá que votam a favor de Bolsonaro na segunda turma. Isso poderia mudar o julgamento da primeira turma? Então vamos lá. Não, Guarizo. A segunda turma tem o entendimento que ela é a competente para julgar, né, as questões relacionadas a todos os núcleos, 1, 2, 3, 4 e 5. Então só se houvesse na própria segunda turma, ou se a questão fosse afetada ao plenário, que poder-se-ia cogitar. O que se diz agora é o seguinte, que uma eventual ação nova, que seja distribuída não por dependência e que caia na segunda turma, poder-se-ia pensar aí num placar de 3-2 no sentido inverso. É uma teoria, ela não é aplicável para os casos que estão em julgamento, mas sim para casos futuros, né? Mesmo os embargos de divergência, nós conversamos sobre isso aqui também, mesmo se acolhidos, remeteriam para o plenário, não para outra turma. Para outra turma. Portanto, se você está recebendo no seu WhatsApp que a decisão vai mudar porque o ministro Fux mudou de turma, não é verdade. Bom, e hoje também outra decisão do STF, essa aqui vai causar polêmica, hein? A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível a nomeação de parentes de até o 3º grau de autoridades em cargos políticos na administração pública. Quando a gente fala dessa forma, dessa maneira, vamos dizer assim, crua, Exato. É nepotismo. Mas é isso ou tem outra coisa? Nepotismo soa como um xingamento, digamos assim, a palavra, né? Mas eu acho que a gente precisa entender a raiz, né, do problema, né, o histórico. Realmente, desde 88, quando se colocaram lá os princípios lá da moralidade, impessoalidade no caput do artigo 37 da Constituição, é uma bandeira principalmente do Ministério Público e de alguns poucos partidos, a defesa, né, do nepotismo como uma coisa vedada. E levou o Supremo, no começo dos anos 2000, a editar uma súmula vinculante número 13, que na dicção da súmula, parece que ela bloqueia toda e qualquer circunstância de nomeação de parente em vários graus para qualquer cargo. Certo. Pois bem, superado esse impacto da súmula vinculante, muitos casos começaram a chegar no Supremo. Porque você sabe que o Supremo faz uma regra geral e não pode deliberar sobre caso a caso. E o Supremo começou a criar algumas regras excepcionais, exceções. Por exemplo, quando você tem 2 irmãos que ascendem ao serviço público por concurso público. Pois é. Por que eles não podem ocupar ao mesmo tempo cargos de chefia, que são destinados a servidores efetivos de carreira? Não teria sentido você proibir, né, que um irmão fosse promovido e que o outro, nas mesmas condições, com qualidade, passando internamente nas aprovações, não fosse. Só se ele fosse proibido de prestar o concurso, né? Exatamente. E também criou-se uma exceção, que foi a questão dos agentes políticos. Isso vale só para os cargos de primeiro escalão.
secretários. Aí começou a ter muita ação contra primeiras damas aqui na região, há uns 10 anos atrás. Aí mudaram as legislações municipais para esses cargos serem equiparados a secretários, mas o fato é que o Supremo permitiu que todo e qualquer cargo de agente político pudesse ser nomeado. Aí ficou muito fraco ela, porque aí passou a nomear a torto e a direito. Aí o Supremo falou, opa, pode o servidor ser nomeado parente como um secretário em primeiro grau, desde que ele tenha currículo e conhecimento sobre aquele tema que ele vai gerenciar. Então foi feita aí uma mescla, né? Abriu demais, restringiu um pouco. Primeiro restringiu tudo, depois abriu demais. E agora criou uma regra equilibrada. Qual é o problema? Que essa regra equilibrada, ela foi criada em recursos. E aí só valem para as partes. Você não cria uma regra para o Brasil, que tem que ser sempre em sede de controle, de constitucionalidade, ou de repercussão geral, que ambos têm eficácia vinculante. Então agora o Supremo pegou um caso, oriundo lá do município de Tupã, que era uma lei que expressamente autorizava a parente a ascender a cargo de secretário, primeiro escalão, e o Supremo veio e falou, agora sim com o contorno da repercussão geral. É possível, é lícito e é permitido, desde que ele tenha currículo para ocupar o posto. E agora, por ser repercussão geral, vai valer para todo o país. Mas ter o currículo é um julgamento subjetivo, né? Sim, mas também você não fica totalmente ceifado, né? Não dá para uma pessoa que não tenha conhecimento, né, universitário técnico numa matéria trabalhar num cargo público específico. Por exemplo, o meu exemplo aqui, eu não poderia ser um secretário de obras, por exemplo. Não entendo de engenharia, né? Sim. Não entendo de obras, né? Não é a minha característica. Aí seria um furo muito grande. Agora, existem bons executivos que podem ocupar várias pastas de várias naturezas. Nós já tivemos, por exemplo, ministro da Saúde que não era médico. Nossa, creio eu, se eu não estiver enganado, o atual ministro da Fazenda não tem formação em economia ou recente. A formação dele é jurídica, né? É advogado, né? E a gente então já teve isso, já teve médico, mas não ministro da Economia. Mas aí não é uma exigência, né? Evidentemente que existem pastas que você pode administrar com vários tipos de profissões e vários tipos de ingressos universitários. Né? Exatamente. Nós estamos citando isso, mas o ministro Haddad não tem nenhum parentesco com o presidente da República, por exemplo. É só para citar a questão do currículo para o caso de nomeação de parentes, né? Claro. E a partir do momento que o Supremo toma essa decisão, ela já tem efeito imediato? Imediato. A Suprema Corte tem efeito. Não acabou o julgamento ainda, é bom que se diga, mas já se formou maioria. Então, mesmo aqueles que ainda restam votar, se acompanhar o ministro Dino, que divergiu, né? O ministro Dino falou que, na visão dele, não aceitaria a questão da indicação de parente em nenhuma hipótese, né? Mesmo que todos os que ainda faltam votarem acompanhem, não vai modificar a maioria. Então, o Supremo está caminhando, evidentemente que até o final do julgamento um pode mudar até o voto, mas está caminhando para esse entendimento, que nada mais é do que cristalizar para todo mundo o que o Supremo já está decidindo caso a caso para o país inteiro. Pois é, agora a gente tem todos os cargos aí legislativos. Começa no vereador, chega no deputado, no senador. E é comum a gente ver filho, irmão trabalhando como assessor e não num cargo político. Nesse caso nunca teve problema, nunca teve... Aí já há um problema sim, como assessor em regra geral vedado. Proibido. Em qualquer hipótese. Qualquer hipótese. Não dá para um prefeito nomear um filho como assessor, não dá para o vereador nomear um filho como chefe de gabinete, né? Isso já é proibido já. E aí, dependendo do município, até segundo grau, igual o Supremo pensa, e tem município que a legislação mais dura é até terceiro grau. Mas aí continua sendo municipal, não tem, porque quando chega no Supremo, a lei ela passa a ser cumprida em todo o país, como o senhor explicou na resposta. Se o município quiser ter uma interpretação mais dura que o Supremo, ele pode tê-la. Ele não pode ter mais branda que o Supremo. É igual aquela história do salário do vereador. Não precisa ser 75% do salário do deputado. É até 75%. É mais ou menos essa analogia. Aqui você pode, mas não deve, né? Exatamente. Bom, então, a partir de agora, para a gente saber, os governadores, os prefeitos, né, os cargos executivos,
até o presidente da República, por que não? Está liberado para nomear parente. Então. Isso, o presidente e os seus ministros, né? Os governadores, os seus secretários estaduais e os prefeitos, os seus secretários municipais, incluindo aí os presidentes das companhias das administrações indiretas, nos 3 âmbitos, tá? Nacional, estadual e municipal. Pode ser, então, o irmão de um cargo executivo... Presidente de uma autarquia, presidente, sim. Só um segundo. Perdão, doutor Marcelo. Saúde, imagina. No judiciário, existe essa regra também? Olha, a regra é para todos, né? E a regra é assim que deve ser, né? Lá você não há que se falar em cargos de primeiro escalão, né? Os desembargadores, eles têm os assessores, né? Mas sim, é vedado o parentesco. Talvez por isso mesmo que o voto de ontem do Supremo diga que o nepotismo cruzado continua proibido. Por exemplo, um desembargador indicar um filho para trabalhar no gabinete de um e esse indicar o filho para trabalhar no gabinete do outro, a troca. Isso também é proibido. Mas agora, se os irmãos passarem em concurso, pode. Mas aí eles não vão estar exercendo o cargo de assessores. Ah, sim, não. Aí a porta de entrada é o concurso público. Eles podem ser chefes de cartórios, chefes de divisão, que são cargos também comissionados, porque o comissionado não é só assessor. A população causa essa confusão, porque o tema é difícil. É espinhoso e Campinas já tem uma pleia de ações sobre isso. Comissionados você tem assessores, diretores e chefes. Regra geral, os assessores aí você tem o cargo demissível e contratado ad nutum, com um viés mais aberto de você poder nomear. Os chefes é um cargo que está resguardado, protegido para a promoção dos servidores de carreira, e normalmente os diretores há um mix, né? Alguns diretores podem vir de fora da administração e um percentual deve ficar com a administração. É mais ou menos, como regra geral, o desenho hoje que é o mais aceito. Não é o único, a matéria é muito tormentosa, talvez a gente não tenha ainda uma decisão ou uma lei específica nacional sobre isso, mas talvez o entendimento majoritário. Para a gente fechar, doutor Marcelo, por exemplo, tem uma indicação como assessor, não pode acontecer em cargo comissionado, por exemplo, né? E se for um servidor de carreira, mesmo assim é vedado pelo parentesco? Aí temos que ver o caso a caso. Se ele for um parentesco direto com a autoridade nomeante, talvez seja vedado. Mesmo sendo assessor. Ele vai trabalhar em outro lugar que ele está... Se for um parentesco com o outro servidor efetivo de carreira, pode ser que não haja restrição. Mas aquele que tiver vínculo com a autoridade nomeante, sim, esse está proibido. E aí quem decide isso é cada local, cada corte, uma Câmara, um Senado, um Judiciário... Em última análise, a matéria é colocada por qualquer cidadão através de ação popular ou pelo Ministério Público ao controle do jurisdicional. Olha, aquela nomeação está violando o conceito de nepotismo que o Supremo deu a partir dos precedentes? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Bom, se um prefeito nomear um irmão secretário, não tem problema. Mas se ele nomear um irmão assessor, tá errado. Perfeito. Essa é a regra. Agora, se ele nomear um assessor irmão de um servidor de carreira, talvez seja possível. Talvez seja possível, mas é bom, doutor Marcelo explica em palavras simples algo que é complicado. A gente começou, mas isso é nepotismo, não é bem assim. Agora, o doutor Marcelo trouxe todas as possibilidades aqui pra gente. Muito obrigado, doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, mais uma vez dando uma aula aqui de como funcionam nossas leis. Obrigado, bom fim de semana, doutor Marcelo. Obrigado, Guarizo. Acho que o desafio maior é a gente tentar passar para o nosso ouvinte que não tem a formação jurídica essa complexa teia, né, de regras, de precedentes, de interpretações no país. Muito obrigado. Agora são 3h26. Estúdio CBN. Alexa, tocar CBN.